Olá, meu nome é Franklin Demétrio, eu sou nutricionista e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e doutorando em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Bem, hoje nós iremos falar sobre o tema da alimentação saudável, né? Que estratégias alimentares nós poderemos estar adotando para poder ter uma alimentação saudável e fazer com que isso beneficie a nossa nutrição e o nosso estado de saúde. Então vamos lá. Bem, antes da gente começar a falar sobre algumas estratégias para termos uma alimentação saudável, é importante entender algumas mudanças que aconteceram na nossa sociedade brasileira, para daí entender o porquê que hoje é tão amplamente discutido o tema da alimentação saudável e a sua importância. Um outro fenômeno que aconteceu durante o final da década de 90, início do ano 2000, início do século 21, é um fenômeno que é denominado de transição nutricional, que se caracteriza pela mudança do perfil nutricional da população brasileira, que, obviamente, foi influenciado também principalmente pelas mudanças nos estilos de vida e nos modos de organização da sociedade, né? Então, as pessoas com baixa atividade física, vivendo em apartamentos, enfim, a forma como a sociedade se organiza, caminham menos, andam menos até os seus trabalhos, então isso vai acumulando mais energia no organismo das pessoas e, portanto, as pessoas começam a apresentar excesso de peso. Então, a transição nutricional se caracteriza pela mudança do estado de desnutrição, então houve houve um declínio da desnutrição, uma queda de pessoas com estado nutricional de desnutrição e aumento de pessoas com estado nutricional de excesso de peso, como essa figura ela retrata mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Bem, então a transição nutricional ela está diretamente relacionada com o consumo de alimentos. Então, houve uma mudança no consumo de alimentos. As pessoas deixaram de comer, como eu falei, os alimentos mais naturais, como frutas, verduras, legumes, óleos importantes, como por exemplo azeite de oliva, entre outros, e passaram a adotar um padrão alimentar que é mais calórico e é um padrão que tem calorias, mas são calorias provenientes basicamente de açúcares simples, gorduras saturadas e sal, Basicamente, as gorduras saturadas e os açúcares são os responsáveis por aumentar a quantidade da ingestão calórica dos indivíduos e contribuírem para esse excesso de peso, Então, essa figura que eu estou mostrando aí, transição nutricional e mudanças no consumo de alimentos, ela é uma brincadeira, retratando um pouco da evolução do estado nutricional, e aí a gente pode trazer como exemplo para a população brasileira. Então, fatores contribuíram para que essa transição nutricional acontecesse, como eu já falei, como, por exemplo, a alta valorização aos alimentos prontos, fabricados pela indústria, a redução do consumo de frutas, verduras e alimentos integrais, a adoção de uma alimentação com elevada quantidade de gorduras e açúcares e a baixa atividade física. Então, a gente acumula mais energia, gastando menos, portanto, a gente acaba ficando com excesso de peso. Então, associado a esse excesso de peso, outras doenças passam a a acontecer no organismo dessas pessoas. Então, as doenças mais associadas a esse excesso de peso ou obesidade são as doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão, as doenças que acometem o pâncreas, como por exemplo a diabetes, entre outras, como por exemplo os cálculos biliares que acometem o fígado, entre outras doenças. Então, houve um predomínio maior dessas doenças que demoram mais de serem tratadas e de serem curadas. Muitas ainda não se tem cura, somente controle. Então, como estratégia para controlar a ocorrência dessas doenças na população brasileira, o Ministério da Saúde do Brasil tem adotado, tem convidado, tem convocado pesquisadores da área da nutrição na tentativa de elaborar estratégias nutricionais de modo a contribuir para uma alimentação adequada que diminua a ocorrência dessas doenças. Então, uma dessas estratégias são os guias alimentares. O guia alimentar é uma estratégia que alguns países adotam, o Brasil é um deles, mas outros países, como por exemplo a Tailândia, o Chile, entre outros, também adotam os guias alimentares como estratégia para orientar a população. Então, os guias alimentares é um conjunto de informações de alimentação e nutrição amplamente discutidas e que funcionam como ferramentas de orientação alimentar e nutricional que visam a adequada nutrição e promoção da saúde, considerando-se os hábitos alimentares, as recomendações nutricionais e a composição de nutrientes dos alimentos.
Bem, esses guias alimentares têm como objetivo transmitir informações práticas que facilitem a população na escolha e no consumo adequado de alimentos, relacionando-os aos fatores humanos, culturais, educativos, sociais e econômicos. Então, o Brasil ele elabora o seu primeiro guia alimentar no ano de 2005 e no ano seguinte, em 2006, esse guia ele sofre uma reformulação na tentativa de melhorar as orientações, né, e informações alimentares para a população brasileira, né? Bem, de modo a tentar resumir as informações que contém nesse guia alimentar para a população, algumas representações gráficas são elaboradas, exemplos do arco-íris, da roda de alimentos e da pirâmide alimentar. Existem outros, mas eu vou trazer, e o prato saudável também é uma outra estratégia. Então eu vou falar rapidamente para vocês terem noção sobre essas representações gráficas. Então, por exemplo, o Canadá é um país que adota o arco-íris. O arco-íris significa o sentido do consumo do alimento, ele está relacionado com a cor, né? Então, alimentos que se encontram na faixa vermelha são alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade, enquanto que os alimentos que se encontram nas cores mais como azul, amarelo e verde são alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade, porque favorece melhor a nutrição e a saúde do indivíduo. A roda de alimentos foi, uma representação gráfica adotada no Brasil na década de 70 e 80, e ela era dividida por grupo de alimentos, em alimentos construtores, reguladores e energéticos. Só que a distribuição desses alimentos nessa representação gráfica às vezes confundia as pessoas, porque tinha alimentos construtores que estavam em energéticos e vice-versa, né? Então não foi uma estratégia, uma representação que teve muito sucesso, e aí o Brasil adota em 99 a representação gráfica adotada nos Estados Unidos, que é a pirâmide alimentar. E aí o Brasil elabora a pirâmide alimentar brasileira, feita pela Sônia Tucunduva Philippe e colaboradores, propondo aí uma pequena diferença, uma adaptação dessa pirâmide, onde a pirâmide americana propunha a organização dos alimentos em 5 grupos, a pirâmide brasileira apresenta essa organização em 8 grupos alimentares, entendendo, por exemplo, que o consumo de leguminosas e feijões é importante no hábito alimentar do brasileiro, e isso tem um efeito muito importante na saúde dos mesmos. Bem, uma outra representação gráfica recentemente proposta é a do prato saudável, que está sendo adotada nos Estados Unidos, como eu já falei. Bem, então é importante, antes da gente falar e apresentar sobre a pirâmide alimentar, entender como que essa pirâmide, por que se adotou no Brasil esse modelo. Bem, só relembrando que a pirâmide alimentar, a pirâmide em si é um desenho, que remonta lá do Mediterrâneo, principalmente no Egito, se a gente lembrar lá das pirâmides do Egito, Kelps, Kefren e Miquerinos, então, e outros setores do conhecimento já organizaram, por exemplo, a estrutura etária em pirâmide, enfim. Então, a nutrição também adotou a pirâmide porque ela é considerada uma ferramenta e uma representação que, até o momento, parece clara para as pessoas entenderem como ter uma alimentação saudável, Então, a pirâmide alimentar ela tem como princípio a proporcionalidade da alimentação, vocês vão entender mais adiante. Percebam aí no desenho que os alimentos eles se distribuem de acordo com as proporções por grupos alimentares, Ela atende o princípio da variedade, ou seja, vários alimentos estão aí postos nessa pirâmide, que são alimentos que a gente consome, e o princípio da moderação, ou seja, vão ter espaços nessa pirâmide que vão estar menores do que outros. Significa que esses alimentos que vão estar nesses espaços, eles devem ser consumidos em menor quantidade do que aqueles que vão estar nos espaços maiores. Portanto, não deve ser entendido como os alimentos que estão nos espaços menores como alimentos menos importantes ou aqueles que estão nos espaços maiores como alimentos mais importantes. É só uma questão de proporcionalidade de acordo com o fornecimento de nutrientes mais adequado ao funcionamento do nosso organismo. Bem, então o Brasil ele adota a representação gráfica da pirâmide alimentar em 99, elaborado pela professora Sônia Tucunduva Philippe, como uma estratégia para promover a alimentação saudável. E essa pirâmide alimentar, ela passa então a compor o guia alimentar para a população brasileira. Bem, a pirâmide alimentar adotada para o Brasil, ela sofre uma pequena modificação em relação à pirâmide dos Estados Unidos, no sentido de agregar o grupo de alimentos das leguminosas e dos feijões, considerando aí grupos alimentares muito frequentes no hábito alimentar do brasileiro. Essa é uma das principais diferenças. Então, a pirâmide alimentar brasileira ela está dividida em 8 grupos,
Aí estão óleos e gorduras, açúcares e doces, leites e produtos lácteos, carnes e ovos, leguminosas, frutas, hortaliças, cereais, pães, raízes e tubérculos. Bem, em 2006, a pirâmide alimentar brasileira ela sofre uma modificação por conta das mudanças, né, como eu falei na aula anterior, do crescimento do excesso de peso e das doenças crônicas não transmissíveis associadas a esse excesso de peso, como diabetes, hipertensão e câncer, né? Então, uma nova dieta foi necessária ser calculada para subsidiar, ou seja, para ajudar na elaboração dessa pirâmide alimentar. Então, uma dieta de 2.000 calorias foi, né, aquela que ajudou na elaboração desse guia, né, para fornecer os alimentos na sua quantidade adequada para o consumo da população brasileira. Então, vamos entender, então, a partir de agora, como é que a gente pode estar interpretando a pirâmide alimentar, né, de modo que a gente consiga aplicar os seus princípios na nossa alimentação diária. Vocês observarem essa figura que consta aí, né, a pirâmide alimentar para a população brasileira, ela está dividida em 8 níveis, né, o nível do arroz, do pão, massa, batata e mandioca. Os alimentos que estão nesse grupo são alimentos fontes de energia, basicamente. O nutriente que vai fornecer energia é o carboidrato, né? Então, o carboidrato ele tem essa função de ajudar o organismo a obter energia para que ele funcione adequadamente. Então, esse carboidrato ele está dividido nesses alimentos em carboidratos refinados e carboidratos mais complexos, que são aqueles que vêm com fibras. Os carboidratos mais complexos, eles devem fazer parte dessa alimentação junto com esse grupo. No grupo mais acima, a gente tem o grupo das frutas, né? O consumo deve ser de 3 porções, entendendo uma porção como aquilo que cabe na sua palma da mão, né? Onde o grupo das frutas fornecem vitaminas e minerais e fibras, né, e fitoquímicos, que são aquelas substâncias que ainda não foram classificadas como, né, vitaminas e minerais, mas que têm uma função importante no nosso organismo. Bem, do lado do grupo das frutas, a gente tem o grupo das verduras e legumes. O consumo deve ser de 3 porções ao dia, né, e tem uma importância para a saúde por também conter uma boa quantidade de vitaminas, minerais e fibras e fitoquímicos, né? Esses grupos alimentares, eles são os reguladores do funcionamento do nosso organismo. Então, a não ingestão desses alimentos vai comprometer o mecanismo regulatório. Então, por exemplo, o peso vai ficar desregulado. Então, pessoas, né, que consomem menos frutas e verduras, elas tendem a ter mais descontrole do peso, né? Obviamente tendendo ao excesso de peso. No grupo mais acima, a gente tem o grupo do leite, queijos e iogurte. O consumo deve ser de 3 porções. A função desse grupo alimentar é fornecer, sobretudo, proteínas e, no caso dos leites e derivados, o cálcio, que é um nutriente importante para o desenvolvimento ósseo, né, e para as funções, por exemplo, da circulação sanguínea também é muito importante. No caso, na fase da adolescência, é muito importante o consumo desses alimentos, porque os adolescentes estão na fase do estirão do crescimento, então tem uma importância muito significativa o consumo desses alimentos. Em seguida, a gente tem aí um grupo no meio de carnes e ovos, que é uma importante fonte de proteínas, onde a gente deve estar variando não só o tipo de carne que a gente consome durante a semana, mas também o tipo de preparação, né? Se vai ser cozida, assada, entre outra forma de preparo. Ao lado a gente tem o grupo dos feijões, que também é uma importante fonte de proteína, e aí a gente tem a proteína vegetal, porque nas carnes a gente sim tem as proteínas animais, tá? E nos feijões a gente também tem uma boa quantidade de fibras, que vai ajudar no ritmo do funcionamento adequado do intestino, além de ter outras funções, como por exemplo, evitando a absorção exagerada de açúcar, de gordura e controlando, portanto, o desenvolvimento de doenças, sobretudo as crônicas não transmissíveis. No grupo mais acima, percebam que a pirâmide ela já vai, né, estreitando os seus espaços. Então, onde a gente tem o grupo de óleos e gorduras e dos açúcares e doces, percebam que o espaço já é menor. Não é que eles não são alimentos importantes, mas é porque são alimentos que, consumidos em excesso, eles vão fornecer ao organismo mais calorias e contribuir para o aumento do peso corporal. E, portanto, são alimentos que devem ser consumidos com moderação, onde os óleos e gorduras devem ser consumidos uma porção e os açúcares e doces uma porção. Então, essa pirâmide alimentar, ela consta, né, ela está presente no Guia Alimentar para a População Brasileira, e vocês podem ter acesso a ela, né, acessando aí o site do Ministério da Saúde ou colocando no Google Guia Alimentar para a População Brasileira. Bem, é importante retratar que
uma alimentação saudável é importante para a saúde e nutrição, mas ela deve também estar atrelada a uma prática de atividade física, né? Então é importante buscar estar fazendo caminhadas, praticando futebol, né? Ou qualquer outra atividade física que promova o gasto energético, tá bom? Bem, outras estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde se referem aos 10 passos para a alimentação saudável. Então, se vocês observarem nesse slide, temos aí os 10 passos para a alimentação saudável do adolescente, onde a gente tem o primeiro passo. Para manter, perder ou ganhar peso, procure a orientação de um profissional de saúde. Se alimente 5 ou 6 vezes ao dia. O segundo passo, coma no café da manhã, almoço, jantar e faça lanches saudáveis nos intervalos. O terceiro passo, tente comer menos salgadinhos de pacote, refrigerantes, biscoitos recheados, lanches e fast foods, alimentos de preparo instantâneo, doces e sorvetes. O quarto passo, escolha as frutas, verduras e legumes de sua preferência. Quinto passo, tente comer feijão todos os dias. Sexto passo, procure comer arroz, massas e pães todos os dias, porque é uma excelente fonte de energia. Sétimo passo, procure tomar leite ou derivados todos os dias. Oitavo passo, evite o consumo de bebidas alcoólicas. Nono passo, movimente-se, não fique horas em frente à TV ou no computador acessando a internet, né? Busque se exercitar. Escolha alimentos saudáveis é o 10º passo, nos lanches da escola e nos momentos do lazer. Bem, aí a gente tem a seguir os 10 passos para a população geral. Eu não vou ler, mas vocês podem ter acesso também, e esse slide ele apresenta esses 10 passos. Então, gente, concluindo, isso é um passo importante, né, adotar essas estratégias na nossa vida, né, cotidiana, para que a gente tenha uma boa saúde, fazendo isso parte da nossa alimentação e promovendo uma alimentação saudável para a nossa saúde.